Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Pô, galera, eu critico muito essa coisa de o assunto em evidência, né, acabar influenciando a produção de vídeos aqui. E nesse momento aqui eu tô com um monte de material acumulando para vocês, que aconteceu um monte de coisa interessante que eu gostaria de estar falando. Mas a Copa do Mundo toma um espaço do noticiário. E faz diferença sim, né, eu tocar no assunto que está em evidência no momento, naquela hora, do que falar depois. Por exemplo, hoje, Copa do Mundo, tem um confronto Argentina e França. É o assunto que vai tocar nas redes sociais. Quando o cara clicar no Google, ele vai clicar nisso daí e pode ser que meu vídeo seja indicado. Vou decepcionar você se você está esperando que eu faça um vídeo falando sobre análise tática de futebol entre as duas seleções no confronto da Copa do Mundo. Todo mundo faz isso. Ou que você está esperando assistir meu vídeo e ver os gols, os melhores momentos. Cara, não estou aqui para ficar copiando e colando material dos outros. Estou aqui para falar o que eu penso. Posso falar de futebol dos dois? Bom, primeiro que essa Copa do Mundo, todo mundo está chamando de a Copa esquisita, né, mano? Porque os resultados dessa Copa do Mundo não correspondem ao padrão que a gente identifica no futebol. É fácil, né? É normal, é natural o time mais forte ganhar do time mais fraco. Só que o futebol globalizado, toda aquela coisa, né, a estrutura, né, das seleções, dos times, dos clubes, né, favorece a criação, você contratar jogadores, técnicos, estudar como funciona, né, o adversário e tal. Tudo isso aí influencia num confronto. Então qualquer adversário sabe como o outro joga hoje. E você consegue, de acordo com... Se você se especializar em estratégia tática, por exemplo, né, você consegue superar o outro time às vezes. Então tem um certo equilíbrio meio louco hoje no futebol, né, tá bem refletido na questão da Copa do Mundo, né. Os times que têm muita técnica, se o outro time não tem técnica, ele compensa com tática. É a mesma coisa, né, naquela questão da força. O time é com jogadores muito fortes. O outro time que talvez não tenha jogadores tão fortes assim, compensa com raça. Então tem um equilíbrio que foge ao padrão. Então não dá para você definir o resultado, né, abertamente. Falar, esse time é melhor que esse, então ele tem que ganhar. Pode ser que o resultado mude. Depende do dia, depende da influência, né, do talento especial de um ou outro jogador do momento. O que eu posso falar? De futebol da França, eu falei no primeiro jogo da França. É um futebol com jogadores novos, né, são jogadores técnicos, rápidos, mas eles têm uma cobrança excessiva, né, para estabelecer um padrão de competitividade. E isso aí, mano, vai tipo podando os caras. O cara que tinha um futebol alegre, um drible e tal, uma irresponsabilidade, né, que é bonita no futebol, de repente o cara fica meio na segunda de fazer alguma coisa e o técnico cobrar dele. De ele não produzir, né, para o coletivo do time, né, como ele produz individualmente. Então ele tem que fazer para o time e ele deixa de fazer o que ele sabe fazer melhor, que é uma jogada individual, uma jogada técnica, bonita, plástica. E isso aí às vezes não é útil, né, para a questão de competitividade. O negócio dos caras é resultado. Então a França é prejudicada por isso até certo momento. E a Argentina, cara? A Argentina é o contrário da França, de certa forma, né, mano? A Argentina tem lá os talentos individuais absurdos, né, mano? Tem jogador muito bom. Eles estão entre as celebridades do futebol hoje. Mas eles têm uma certa arrogância de superioridade. E isso afeta o seu desempenho. Eles se acham demais os superiores no futebol, né, e às vezes não reflete isso no campo. Ficam nervosos, se desorganizam. O argentino, né, a sua arrogância, aquele seu tom de superioridade que me incomoda tanto, né, atrapalha, né, até mesmo a técnica que eles têm, o talento que eles têm. Então não dá para você cravar que a Argentina é tão superior no futebol, né, à França, porque pode ser que eles pipoquem. A Argentina tem esse dom de pipocar. Mas como eles passaram da primeira fase, né, naquela questão na bacia das almas, como dizem, né, nos últimos momentos, né, numa combinação de resultados e tal, é aquele time de superação, né? O sul-americano, né? O continente nosso aqui, pelo menos na parte de baixo da tabela, né, tem essa questão da superação, né? A gente foi desprezado, né, foi menosprezado até pelos que nos seguem, que a gente tem que superar e vai dar certo e vamos ganhar. Não duvido nada dos argentinos ganhar a Copa mais, cara. Não quero, torço contra os argentinos sempre, mas é futebol, cara. Futebol é assim. Aquele time que é mais desprezado por todo mundo, às vezes com isso,
faz uma base para a sua superação. Agora, né, detalhe curioso sobre França e Argentina, dois países racistas, cara. Extremamente racistas, né, xenófobos. Eles não aceitam pessoas que eles não entendem como legítimos, como naturais, originários do seu próprio povo. Né? E é engraçado você falar isso, por exemplo, do argentino. Né? O argentino se sente o superior porque ele tem um tom europeu. Né? Eles manipularam até a sua população para atingir essa questão de só gente branca, né, dentro da Argentina. Né? Estamos na América do Sul, né, um continente que originariamente era dos índios, foi colonizado por imigrantes ilegais, invasores, que trouxeram um monte de escravos, cruzaram com as índias, com os escravos, nasceu uma raça toda mestiça, né, e de repente o argentino foi lá e eliminou tudo que eles acham que é impuro, né, que é ilegítimo do seu povo. Continua sendo a mesma origem, cara, de escravos, a mesma origem de indígenas, a mesma origem europeia de lixo invasor que veio aqui para a América do Sul explorar, mas eles se acham os tais. Né? E eu não gosto disso do argentino. Mas o francês, ele não perde muito nisso. O francês ainda tem uma coisa que eu acho que não sei se é pior ou melhor, depende de quem olha. Né? O francês, ele se sente o superior porque aquela questão da realeza. Né? A gente é das antigas famílias tradicionais da Europa, os grandes impérios do passado. A França faz parte desse clube dos jogadores de poder do passado. Falei até isso no outro vídeo sobre a França. Né? Eu não gosto muito da França porque tudo que aconteceu de errado na Segunda Guerra Mundial foi culpa da França na Primeira Guerra Mundial. É o que eles fizeram com os alemães, né, que surgiu o espírito nazista lá e a revanche dos nazistas contra todo o continente europeu, culpa da França que humilhou os alemães, o povo alemão, no final da Primeira Guerra. Mas o francês, ele é racista, tanto quanto o argentino. Só que o francês, né, além de ter esse tom de superioridade com base, né, nos antigos e tradicionais impérios do passado que eles pertencem, né, eles usam mão de obra externa, né, no caso escravos. Eles tinham várias colônias pelo mundo, muitas dessas colônias com negros. Observe o time da França hoje. Dentre os seus melhores jogadores, a maioria tem origem de imigrantes, né, dessas colônias da França. Muitos dos jogadores melhores da França são negros, cara. Você pega o Dembélé, você pega o Mbappé, você pega o Pogba, tudo negro, cara, negro. Não tem nada de sangue azul europeu, branquinho, né, lindinho, delicadinho. A França, ela é racista? Né? Eu não convivo na França, não passei pela França, não tive esse prazer ainda de conhecer aquele local que tem uma história, né, fenomenal por trás de todo o continente europeu ali. Né? Mas você lê por aí que os franceses são racistas e eu entendo que devam ser sim. Qualquer povo europeu ali de raça branca ali, dos antigos impérios que dominavam o mundo, são racistas por natureza deles. Eles não toleram povos que não sejam legítimos seus porque eles se acham superiores, consequentemente qualquer outro povo é inferior. Por isso que eles tinham aquele negócio de colonizar, de invadir, de explorar. E quando eu vejo jogadores negros dentro da seleção francesa, eu vejo a mesma coisa. Eles são racistas? São. Só que eles veem a utilidade do negro nesse caso. O negro é mais habilidoso no futebol muitas vezes. O negro supera, às vezes, em força física, o branquinho delicadinho. Isso é importante no futebol, velocidade, posição. Então, se você somar isso, mais uma inteligência que é natural de qualquer ser humano, e eu não vejo diferença nisso, entre negro, amarelo, branco, azul, verde, para mim é tudo igual. Às vezes o biotipo é adaptado para uma coisa ou outra, aí tem a questão das raças, mas isso aí é genético lá da formação do ser humano. O negro, ele é um cara, adaptado para o esporte, seria a palavra ideal. Você junta a inteligência, que é natural do branco também ali, no cruzamento das raças, e hoje você tem negro inteligente, super forte, veloz, habilidoso. Quer dizer que ele supera muito os brancos. Então a França, que é racista, utiliza a mão de obra escrava negra para poder se considerar superior aos outros. Para se destacar, por exemplo, no futebol. Nos esportes, muitos países usam isso. Usam o negro só para isso, para se destacar no esporte. Assim eles se colocam como o fingido, do politicamente correto, que aceita o negro, que tem tolerância, que não existe racismo. Mas na verdade eles estão só explorando aqueles negros ali, porque aqueles negros para eles são úteis. Se for útil, eles usam.
Se der para explorar, se agregar alguma coisa para a sociedade deles, aí eles usam, só até certo ponto. Mas o racismo continua, tá ali escondido ali, ou tá aflorado. Né? O próprio hino nacional francês é racista, cara. Né? E não é só uma questão de contra negros, contra qualquer outro povo que não seja francês. Eles falam de derramar sangue impuro em seu solo. Mano, é absurdo. E o argentino? O argentino acha que brasileiro é macaco. Por quê? Porque a gente não fez essa seleção de raças. A gente é um povo mestiço, cara. Né? E tem até orgulho disso. A formação do brasileiro aqui, geneticamente, parece que a própria raça vai se adaptando, vai pegando os melhores pontos, aqueles que se sobressaem, né, da mistura, né, e vai formando ali um biotipo. Então hoje o brasileiro nativo é uma raça mestiça que eu acho pura, de certa forma. Nascemos aqui, fomos criados nessa adaptação de várias outras raças, e o puro brasileiro é o mestiço. E o argentino não aceita isso. Na seleção argentina não tem negros. Não tem negros. Eu falei que não tinha nenhum descendente de indígenas dentro da Argentina. Não tem negro também. Se você não reparou, pode reparar. Eles não aceitam. Por quê? O que é uma seleção? Seleção nada mais é de que uma escolha dos melhores. Os que representam os melhores do seu povo, da sua nação. E eles não vão colocar o negro ali. Porque eles não aceitam isso. Eles se sentem superiores por serem brancos, por terem definido a sua raça ali, excluindo o negro, excluindo o índio, excluindo os mestiços, né? Sendo que eles próprios são mestiços, mas eles não se acham assim, se acham os europeus da América do Sul. Eu critico muito o argentino nesse ponto, essa arrogância deles, né? Esse jeito de como eles fizeram a seleção natural do seu povo, exterminando outras raças, como os índios e os negros, que também ajudaram a colonizar, transformar aquela merda na merda que é hoje lá. Deixaram só branco no negócio. Hoje escolheram lá um poder de direita para governar, né, legitimamente branco, né, elitezinha, que está afundando toda a nação. Mas, cara, fica para outro assunto isso daí, já falei sobre isso. Vamos assistir lá, Argentina e França. 2 países racistas, um usa o negro, né, para tentar se mostrar superior e fingir que é politicamente correto, o outro faz questão, não finge para ninguém que não gosta de negros. Não vai ter negro na sua seleção, entre o seu povo escolhido, né? São superiores. Né? Inclusive eles acham que são melhores que os macaquitos brasileiros. É assim que eles chamam o brasileiro, tá? Se você paga pau de argentino, você é um macaquito para ele. Aqui foi o Cidadão X. Vou falar de outros assuntos hoje ainda. Relaxa. Valeu.